Olá, pessoal. Muito obrigada por aceitar essa comunicação e poder participar nesse colóquio de raça e interseccionalidade. Eu sou Daniela Campos, eu sou da Venezuela, mas tenho já 6 anos morando aqui no Brasil. Eu cheguei para fazer o doutorado em letras na UEL e faz pouco tempo terminei o meu pós-doutorado na UFMG. O trabalho que vou apresentar hoje, ele é intitulado Venezuela Negra, um território desconhecido. E ele está estruturado em três partes. E nessa primeira parte, a gente vai começar estudando como foi os resultados do censo do INE, do Instituto Nacional de Estatística de 2011, na Venezuela. Que é importante sublinhar que foi a primeira vez que se perguntou sobre o autorreconhecimento étnico-racial no país. É, a gente pode perceber, através desses dados, como o apagamento das culturas negras e africanas no país é muito marcante, porque, primeiro, não se toma em consideração o autorreconhecimento e como isso impacta nas políticas públicas do país, e, sobretudo, como o projeto de embranquecimento ele se mantém por quanto a maioria da população ele não se reconhece ou não se identifica com a cultura negra e afrodescendente. Por isso, Lelia Gonçalves aponta a como não são poucos os países latino-americanos que aboliram o uso de indicadores raciais em seus censos e em outros documentos desde sua independência. E Venezuela é um desses países, né? Há uma insistência sistemática em negar o racismo, e se construiu na Venezuela o mito do igualitarismo, das condições iguais para toda a população. Mas a abolição da escravidão na Venezuela foi em 1854, no período do presidente José Gregório Monagas, ainda quando em 1816, em Carúpano, Bolívar fez um decreto para liberar os escravizados. Porém, esse decreto não foi materializado até 1854. É, a gente conhece as relações de apoio que Bolívar teve com o presidente do Haiti, Alessandro Pétion, né? E daí essa reflexão profunda que ele faz em relação à população negra escravizada no país. Mas a gente tem que tomar em consideração também que o primeiro levante registrado e estudado na Venezuela foi em 1795 por José Leonardo Chirino, que era um negro liberto e conhecia a Revolução Haitiana. Mas antes dele, tivemos também dois levantes muito importantes, que foi o de Miguel de Buria, em 1552, e outro em 1731 por Andrés López do Rosário. Mas o mais conhecido é do José Leonardo Chirino. O antropólogo, pesquisador e ativista Diógenes Dias fala como foram se desenvolvendo os movimentos afro-venezuelanos no país, a contínua negação de direitos, a invisibilidade de suas lutas e as consequências do racismo estrutural no país. E o caso de Orlando Figueira, que foi um jovem morto nos protestos de 2017 no país, essa vez nas mãos do governo e da repressão, mas por ele parecer chavista e ser negro. E em relação à discriminação racial, o Dias explica: teve um silêncio sobre a existência da discriminação racial e racismo no nosso país, nas agendas dos partidos de esquerda, os espaços acadêmicos e os meios de comunicação social. Tanto a intelectualidade progressista como a mais conservadora aceitaram a não existência desse câncer social. Fomos derrotados pelo mito da democracia racial, a igualdade e, sobretudo, o conceito bem inoculado da mestiçagem. E mais adiante ele explica: não se pode falar de socialismo do século XXI se ainda existe a discriminação, porque negaria, em essência, uma sociedade chamada de igualdade, equidade e justiça social.
Isso é muito importante para a gente pensar como ou como o racismo ele está implementado também no país, quando a gente tem, por exemplo, as missões, que foram projetos materializados por Hugo Chávez, e onde prestava ajuda às pessoas que moravam nas favelas. A palavra barrio em espanhol da Venezuela, da variante venezuelana, é favela. E essas missões, uma delas se chamava Barrio Adentro. Andrea Duarte ele explica: no caso das comunidades afro, as reivindicações nunca vieram, nem mesmo o tão almejado reconhecimento. A promessa da missão, a mais conhecida das quais é Barrio Adentro, é, como o nome indica, um convite a permanecer na favela. Por isso as palavras de Sueli Carneiro, quando ela fala entre esquerda e direita, eu continuo sendo preta, no caso venezuelano, não é diferente. A Michelle Assenio, ela foi uma intelectual muito importante, haitiana, venezuelana, e ela fala muito sobre como a mestiçagem ela foi um indicador de violência, mas uma violência que ela não era tão visibilizada se compararmos, por exemplo, com a segregação racial nos Estados Unidos. Ela fala o seguinte: como o racismo local não é como é implementado nos Estados Unidos, por exemplo, isso tem servido de álibi para continuar negando. Porque, como na Venezuela ninguém é morto diretamente por ser negro, usam o barômetro de uma situação de extrema violência para minimizar a violência que nós mesmos experimentamos. A Esther Pineda, que é outra é, intelectual venezuelana, socióloga, ela tem esse livro de 2023 e ela também vai falar um pouco sobre as consequências da mestiçagem. Já na segunda parte, representações das personagens negras na literatura venezuelana, a gente vai ter três antecedentes muito importantes que falam sobre como eram representados esses personagens. A primeira é um texto de Patrícia Valladares Ruiz, que ela fala sobre a genealogia de uma intermitência, subjetividades afrodescendentes na cultura venezuelana contemporânea. Ela vai analisar romances, ela contabiliza mais de 20 romances, desde galegos até a contemporaneidade, que continuam representando esses personagens negros a partir de estereótipos. E depois o texto de Margot Lewis fez um estudo sobre 4 escritores que falam do tema negro, como Juan Pablo Sojo, Ramón Díaz Sánchez, Manuel Rodrigues Cárdenas e Antônio Costa Acosta Marques. Margot Lewis fala também da poesia e, por exemplo, no caso da poesia, a gente tem que lembrar essa chamada poesia negra, ou o negrismo, que foi introduzida no século XX nas vanguardas hispano-americanas como uma tendência delas. Não era uma poesia feita diretamente das mãos das pessoas negras, mas falava sobre elas, né? Por exemplo, em 1946, o Emílio Villegas organiza uma antologia de poesia negra americana, mostrando a produção tanto de escritores negros quanto dos brancos com tema negro. Bom, e aí ele coloca Nicolas Guillen, Walt Whitman, coloca escritores do Haiti, Brasil, Jamaica, a Guiana Francesa, mas também estadunidenses. Em representação da Venezuela, aparecem os nomes de Manuel Rugeles, Andrés Eloy Branco e Rodrigues Cárdenas. E no estudo da Martha Canfield, de 73, ela faz um percurso de 1804, como a geração precursora, até 1924, como a verdadeira geração da poesia negra, e coloca Andrés Eloy Branco como o único representante da Venezuela dessa poesia negra. Se a gente pensa, por exemplo, em Rômulo Gallegos, que é um dos escritores mais conhecidos, representativos da literatura venezuelana, a gente tem, por exemplo, o romance Pobre Negro, que foi publicado em 1937, e nele aparecem muitas descrições sobre essas personagens negras pejorativas, estereotipadas, animalizadas, atreladas à barbárie. E a gente vê já essas associações do negro com a barbárie, com todo o que é negativo.
E esse romance Pobre Negro é o mais estudado dentro dessas representações do negro, porque ele narra o período entre 1854 até 1863, ou seja, entre a abolição da escravidão e o fim da Guerra Federal na Venezuela. Esse romance ele é visto mais como sociológico que como literário. Adelson Janes Leal ele fala assim que o louco se anuncia a partir de uma voz intelectual que enfatiza um tom notavelmente racista, né? E esse texto dele de 2011 é importante porque ele vai colocar como esse romance ele traz esses estereótipos. Depois temos Píntame Angelitos Negros, de Andrés Eloy Branco, que é um dos poemas mais representativos desse tipo de poesia. Aqui, ainda quando a inclusão do anjo negro ele está presente, quando fala de um anjo belo, bonito, de boa família, a branquitude aparece. E o negro sempre está em vias de extinção, de se transformar em moreno. Bruno Goldberg ele fala de como de essa ambivalência de André Eloy Branco em relação a, à negritude. Ele fala assim, os componentes africanos são assim aceitos dentro da nacionalidade sempre que estejam em trânsito para o branco, né? Já na terceira parte, já para finalizar esse trabalho, vamos ter a produção poética negra venezuelana. Quando a gente fala da poética negra, da literatura negra, eu estou falando com Kuti, por questões de tempo eu não vou me aprofundar muito, mas o postulado de Kuti ele é muito compatível também com o que fala Assênio, Michel Assênio, sobre a questão da negritude e do afro, do negro e do afro. E ela fala o seguinte: tem se criado o termo afrodescendente e afro-venezuelano, ou seja, termos para tampar e evitar dizer negro. Eu não vou renunciar à minha nacionalidade haitiana venezuelana, agora mais venezuelana, para me chamar afrodescendente, porque afro é um derivado da África. Já para Juan Pablo Sorro, ele falava, por exemplo, de negro africano, vinculado a estudos das línguas africanas na Venezuela. Miguel James é um dos poetas mais representativos da poesia negra no país. Ele sempre traz essa cultura africana para a poesia de forma muito positiva. Ele fala da beleza da mulher. Ela tem um poema que se titula Negra Soy, que é de 2018. Ela tem um livro publicado de 2021, mas esse poema aqui ele aparece no seu blog e não no seu livro, e ele já foi analisado junto com as escritoras poetas cubanas, né? Então ela está inserta nessa produção poética negra de mulheres, de vozes de mulheres negras. Nesse poema ela fala o seguinte: hoje, descendo os passos do branqueamento forçado da minha genealogia negra, obrigada sempre a uma metamorfose negadora, daquilo que nossa pele em silêncio grita, negra sou, e esta é uma declaração política de autorreconhecimento, reafirmação e reivindicação de cósmicos caminhos da história negra que me trouxe até aqui. Negra sou, embaraçada com cabelo bombril e quadris protuberantes, com minhas tetas negras e meu espírito insubmisso. Em mim, até o silêncio tem forma de grito, rebelde, inquieta, criadora e esteticamente correta. Negra sou, e transmuto numa viagem de voltas as minhas origens de africanidade, música e sonhos, desabitando a pele colonizada que não me pertence, que não foi minha e que nunca quero habitar. Jegas de pele negra de máscaras brancas, deshabitou hoje peles e formas outras instaladas em meu voluptuoso corpo perfeitamente negro. Negra sou e retorno à matra que me habita, que me desterritorializa e descoloniza. Negra sou, e é esta minha declaração de liberdade plena pelos séculos dos séculos,
que me construiu e construirei por sempre. Negra sou. Aqui a gente tem, através da voz poética, esse reconhecimento da mulher negra com sua ancestralidade, com sua beleza, reconhecendo seu corpo, aceitando seu cabelo, suas formas, né? E ela faz um diálogo muito interessante com Máscaras, Pele Negra, Máscaras Brancas de Fanon. É, e a gente vê também essa anáfora se repetindo de negra soul, né? Como essa reafirmação identitária. Já o poema Afro, de Beatriz Aifil, é, eu vou ler esse porque ele tem muita relação com esse primeiro poema de Lília Ferrer. A voz poética diz o seguinte: fazemos poesia de brancos se temos vontade. Tomamos a linguagem que nos tocou e falamos de nossos cabelos, selvagem, rebelde, erguido, que não se mexe, não se molha, não desiste, sedioso, embaraçado, tumulto, motim, carapinha, quilombo. Ruim, por quê? Por não obedecer? Cabelo duro, sublevado, nariz inchado para detectar você sabe o quê? Boca desmedida, ansiosa por pão, por vinho, por tal coisa, fácil para o humor e para o amor quando há. Pele colorida, coloreada, rebelde, rústica, noturna, alma inquieta, indomável, ama quando quer, fulmina, ilumina, cumprimenta sua presença, recebe seu amor, amalgama-se, delícia, e que mistura há em você? Conta-me, diga-me, você sabe como é isso? Que se for conveniente, que se não for uma cultura, que isso é cor, é negritude. Negra imagem retorna ao espelho da lagoa afrodescendente, porque eu não esqueço a escravidão, o quilombo, nem a liberdade. Trago sangue do leão feroz e também do beija-flor, seiva do baobá e do humilde coentro. Trago do índio, trago também do branco, mas chamaram-me negra e como negra respondo, o sangue ruge nas veias, negra e afrodescendente, sangue, África. Esse poema aqui, ele foi tirado do YouTube, eu fiz a transcrição. É um poema que ele é muito potente para falar da identidade, de desconstruir os estereótipos também. E é um poema que fala também das vozes de mulheres negras e esse reconhecimento de sua beleza e de aceitação de seu cabelo. O cabelo aparece novamente como essa potência de aceitação identitária. A Grada Quilomba, por exemplo, em relação ao cabelo, ela diz: uma vez escravizados, a cor de pele de africanos ou africanas passou a ser tolerada pelos senhores brancos, mas o cabelo não, que acabou se tornando um símbolo de primitividade, desordem, inferioridade e não civilização. O cabelo africano foi então classificado como cabelo ruim. Por essa razão, o tema do cabelo é fundamental para a identidade das mulheres negras e ele vem ali com muita força e tirando um pouco os estereótipos. Esse poema ele dialoga diretamente também com o poema Gritarame Negra de Victoria Santa Cruz, que é peruana. Então a gente vê como essas vozes elas ressoam nos versos para se interconectar, dialogar e propor essas formas identitárias das vozes negras, né? A gente vê então uma identidade negra como um aporte estrangeiro, primeiro com a Michelle Assenio, que é haitiana venezuelana, e com Miguel James, trinitário tobaguense venezuelano, porque temos os primeiros vestígios, né, dessa aceitação do ser negro com orgulho e aceitando e reconhecendo a beleza negra desses corpos. Mas também a gente tem esses poemas que eles estão emergindo nesses últimos anos, com essa consciência étnica racial, com o letramento racial, que é muito importante. Então, a gente ainda não tem esses textos publicados, e isso dá conta também do racismo editorial.
O autoritarismo e a corrupção têm estado presentes na história da Venezuela. O fato de que a população negra, no decorrer do tempo, esteja ligada à pobreza, à marginalização, não mudou durante a Revolução Bolivariana, ao contrário. Muitos dos debates sobre temas urgentes, como a crise ambiental, a negritude, o indigenismo, os feminismos, o movimento LGBTQIAPN+, não são tomados como temas prioritários justamente porque seguimos debatendo o tema da pobreza no país. Hoje, a Venezuela e o Haiti continuam tendo pontos em comum, como ser os países mais pobres da América Latina e o Caribe e ter o maior número de imigrantes nos países vizinhos. Então, a gente vê como a produção poética das vozes negras venezuelanas, eles estão emergindo. São poemas que falam da identidade do cabelo, no caso das mulheres, mas também traz a história das revoltas e dessa influência africana na construção identitária do país. Muito obrigada.